Você sabia que um Papa do século XIX declarou guerra a um jeito, muito americano, de ser católico, e acabou homenageado, décadas depois, justamente por um Papa nascido nos Estados Unidos? Essa é a história de Leão XIII, o pontífice que enfrentou ideias modernas, censurou o americanismo, e, ironicamente, acabou se tornando símbolo de equilíbrio, para o primeiro Papa norte-americano, Leão XIV. Fique até o final, porque o desfecho desta história diz muito sobre o mundo de hoje, e sobre como até os opostos acabam se encontrando. Era 1878. Leão XIII acabava de ser eleito. A Igreja estava cercada por forças poderosas, o liberalismo, a ciência, os Estados-nação. Tudo parecia ameaçar o velho mundo católico. Mas Leão XIII não era um reacionário qualquer. Era um intelectual, um estrategista, um Papa que preferia a diplomacia à força. Ele não queria negar o mundo moderno, queria enfrentá-lo. Mas em seus próprios termos. Enquanto o Vaticano perdia poder temporal, Leão lançava encíclicas que moldariam o futuro da Igreja. Falou sobre justiça social, sobre o papel do Estado, sobre a dignidade do trabalhador. Ele parecia paradoxal, conservador nos princípios, moderno na ação. Mas o verdadeiro teste de sua liderança ainda viria, e atravessaria o Atlântico. Nos Estados Unidos, o catolicismo crescia rápido. E crescia diferente. Ali, liberdade religiosa era regra. O Estado não se misturava com a fé. Os católicos, minoria durante muito tempo, aprendiam a viver num ambiente mais informal, mais democrático, e muitos queriam que a Igreja se adaptasse a esse jeito americano de ser. Bispos como John Ireland defendiam uma Igreja mais leve, mais próxima da vida cotidiana. Parecia funcionar, mas em Roma, soava como ameaça. Leão XIII via isso com desconfiança. Para ele, havia algo perigoso naquele americanismo, uma tendência a relativizar verdades, a diluir a autoridade, a tornar a fé católica apenas mais uma opção cultural. Em 1899, ele decide agir. Publica Testem Benevolentia, uma carta direta ao cardeal Gibbons, nos Estados Unidos. E nela, condena oficialmente o americanismo. Não era uma heresia formal, mas o Papa via nela um espírito perigoso. A carta foi um choque para os americanos. Mas deixou claro, a fé não pode ser moldada pela cultura, é a fé que deve moldar a cultura. Leão XIII não estava apenas escrevendo para os Estados Unidos. Ele estava traçando limites para o catolicismo no mundo moderno. O impacto seria profundo, e duraria mais de um século. Apesar da tensão com os americanos, Leão XIII não ficou marcado como um Papa repressor. Pelo contrário, foi ele quem abriu o caminho para a doutrina social da Igreja. A encíclica Rerum Novarum, de 1891, defendia os direitos dos trabalhadores, a justiça económica, e se tornaria base para quase todo o pensamento social católico posterior. Foi também o primeiro Papa a ser filmado e fotografado. Um símbolo de transição entre eras. E mesmo os americanos, no fim, não o rejeitaram. Sua firmeza ajudou a formar uma identidade mais sólida entre os católicos dos Estados Unidos. Ele impôs limites, e esses limites criaram raízes. Nas décadas seguintes, os católicos americanos cresceram em número, influência e voz. O que Leão XIII temia acabou sendo, também, sua obra mais duradoura. Mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria no século XXI. Em 2025, a fumaça branca anuncia um novo Papa. O mundo assiste à escolha do primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. E o nome escolhido, Leão XIV. Em seu primeiro discurso, ele olha para a multidão e diz: escolho esse nome em honra de um homem que nos ensinou a equilibrar fé e razão. De um Papa que teve coragem de nos corrigir, e, com isso, nos amadureceu. Era Leão XIII. O Papa que havia censurado o americanismo, agora era reverenciado por um Papa americano. Aquilo que parecia uma censura, virou fundação. Aquilo que separava, agora unia. Milhões de fiéis aplaudiram. E no Vaticano, o eco da história completava um ciclo. Às vezes, os freios do passado são os motores do futuro. Se essa história te fez pensar, compartilha com alguém que acredita em fé, história e recomeços. E tem mais história no canal.